Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Um Brinde. Hoje eu estou aqui nesta casa maravilhosa que é a Essenza Casa e Jardim de Pelotas para fazer uma entrevista, um bate-papo com o Telmo e o André, que são os proprietários da casa, e quero trazer para vocês informações, mostrar as novidades. Então, não sai daí que em breve eu volto com um pouquinho mais desse bate-papo que a gente vai fazer hoje, já agradecendo aos meus parceiros Elis Andrade, Maria Helene Gênova, Emilice Calçados, Carlo Oliveira, Odierno, Me Veste e Lotus Consultoria de Estilo. Lembrando para vocês que a todas as sextas-feiras, às 20 horas, nós estaremos aqui na JTR TV, pelo site do Jornal Tradição Regional, Facebook, Instagram e no nosso canal do YouTube. Eu já volto, então, com este bate-papo com o pessoal aqui da Essenza. O jornal que já era bom está ainda melhor. Chegou o novo aplicativo do Jornal Tradição Regional. Muito mais conteúdo em qualquer hora e lugar. Com o app gratuito, você tem acesso à edição impressa folheada no seu celular ou tablet. Além de uma experiência nova e interativa, você encontra um menu prático dividido entre editorias e cidades de cobertura. Faça agora o download na loja Apple Store ou Google Play. Jornal Tradição Regional. O elo da notícia até você. C Corretora de Seguro. Seguro para carro, para casa, para empresa. Ter um seguro é bom, viver seguro é uma beleza. Mas um seguro pra ser bom tem que ter qualidade. Procure a melhor corretora da cidade. C Corretora de Seguros. C vão ser sempre mais seguro. C Corretora. Gonçalves Chaves 658. Telefone 3225-2700. Estamos de volta então, como falei, estamos aqui hoje na Casa Essenza, em Pelotas, e os meus convidados são os proprietários, os queridos Telmo e André. Sejam bem-vindos ao meu programa e o nosso bate-papo hoje eu tenho certeza que será muito interessante. Eu quero mostrar para a cidade de Pelotas e toda a região, a todos os nossos telespectadores, quem são Telmo e André, que resolveram vir investir na nossa cidade, né? Trazendo essa maravilha que é a Essenza Casa e Jardim, que vocês já têm em Porto Alegre. Então, sejam bem-vindos. E eu gostaria que vocês se apresentassem para o pessoal. Boa noite, Jane. Muito obrigado pelo convite, né? Nós nos sentimos muito privilegiados pelo teu convite, enfim, e ao Jornal Tradição, a JTR, e enfim, estamos aqui para conversar um pouco. Que bom. André, me conta um pouquinho de ti, assim. Tá. Em primeiro lugar, é um prazer te receber aqui, tá? E vou te contar rapidamente um pouco da nossa trajetória e um pouco da história da loja aqui, né? E a gente trabalha com decoração já em Porto Alegre há praticamente 20 anos, a loja em Porto Alegre, né? E quando surgiu a ideia desse imóvel que estava alugado, poder trazer a loja para cá, a gente ficou entusiasmado com essa ideia de ter a loja num imóvel, que depois nós vamos entrar nesse assunto do tombamento, né? De ser um imóvel com patrimônio histórico. E então a gente já trabalha com isso há muitos anos, e quando vislumbrou essa oportunidade de ter a loja aqui em Pelotas e trazer um pouco da nossa experiência de lá, de Porto Alegre para cá, ficamos muito entusiasmados, e faz 4 anos que esse projeto começou com a restauração da casa,
né? A restauração levou 2 anos, depois a loja já vai fazer 2 anos. Isso, esse ano já completa, né? 2 anos. Inauguramos numa época um pouquinho complicada, mas para todos, né? Enfim, mas estamos bem felizes aqui e adoramos vir para Pelotas. Que bom, né? Isso é sinal de que a cidade acolheu vocês muito bem, né? Muito bem, então, muito bem. Eu fico feliz, né, que vocês foram muito bem recebidos e fico feliz porque a cidade também recebeu essa loja linda que é a Essenza, né? Então, eu acredito que todos nós saímos ganhando. Né? Então, por essa experiência que vocês já têm no mercado da decoração, de mobiliário, tudo em Porto Alegre, Pelotas merecia, né, essa linda casa que vocês têm aqui. Então, eu já quero saber de vocês assim, ó, qual é o estilo da loja que vocês têm para oferecer para o público de Pelotas? Vocês sentiram uma necessidade assim no mercado de ter esses produtos variados? Porque eu sei que vocês aqui trabalham com muitas marcas diferenciadas, né? Marcas mais muito bem conceituadas do ramo imobiliário, de design, decoração, objetos. Então, eu queria que vocês falassem assim um pouquinho sobre esse público que vocês estão buscando aqui em Pelotas. Assim como a loja de Porto Alegre, essa loja tem, em função da casa ser menor, o mix de produtos é um pouco menor em exposição, apesar da gente poder vender uma linha muito ampla do que está em catálogo, né, também. Mas seguindo a história da loja de Porto Alegre, a gente buscou trazer para cá mais ou menos o mesmo, o mesmo padrão do que a gente tinha lá, tá? Então a gente trabalha com uma linha muito variada de móveis, que vão desde os móveis bem contemporâneos e modernos, acabamentos modernos, a uma mistura de coisas clássicas, sempre primando por uma coisa que lá em Porto Alegre sempre me chamava a atenção, que se a gente vai vender um móvel clássico, ele tem que estar perfeito naquela história dele, né? Se é uma cadeira entalhada, tem que ter um bonito entalhe, um acabamento que realmente mostre a qualidade de um produto, né? Então, como no mix de Porto Alegre, a gente buscou aqui também ter uma mistura, né? Até porque a gente não conhecia muito o que o pelotense ia gostar do mix de produtos. Então a gente trouxe uma linha bem variada para cá. Estamos sentindo assim que algumas coisas funcionam melhor, outras não. E é uma loja nova aqui, né? Sim. Mas trouxemos assim linhas que a gente tem como exclusivas lá em Porto Alegre, como representamos Vista Alegre, marcas internacionais como Versace, Roberto Cavalli. Todas essas marcas a gente trouxe para cá porque era uma forma da gente mostrar também que a gente estava vindo acreditando muito, né, no bom gosto do pelotense, que é um povo culturalmente super... faltou a palavra... Já tem essa tradição, é um povo que, né, gosta, que aprecia o bonito, disso, que culturalmente é forte, né? Então a gente trouxe essa linha toda que a gente trabalha lá em Porto Alegre, sem restrição nenhuma, nem pensando em valores, nem nada. Era trazer o que a gente tinha de bonito lá, com fábricas conceituadas, que tem um suporte em questões de qualidade boas. E então a gente trabalha com uma grande variedade de fábricas, todas com que primam pela qualidade, pelo design, e mesmo no que é importado também, né? Que a loja tem essa tradição também em Porto Alegre. E essa questão dos móveis e todos esses objetos de marcas diferenciadas que tu falaste, a loja oferece móveis, objetos de decoração, obras de arte, acredito que também vocês tenham para oferecer para o público de vocês, né? Então é uma variedade bem ampla, né? Se a pessoa vê aqui em Pelotas, ela tem uma semelhante em Porto Alegre, ou vice-versa? Não, até acontece, Jane, por exemplo, agora, perdão, uma cliente viu
uma postagem da loja de Pelotas, de uma linha clássica que a gente vende, né, mas que não estava em exposição em Porto Alegre, né, que a gente até inclusive está mandando para Porto Alegre. Então todo o mix de produtos que é vendido em Porto Alegre pode ser vendido aqui. Né, e a gente trabalha com várias fábricas de estofados, cadeiras, mesas de salas de jantar, poltronas, uma linha variada, muito grande de objetos. Nós somos muito fortes em Porto Alegre nessa linha de objetos decorativos e algumas coisas de prata, louças, e essa linha também tá na exposição aqui da loja de Pelotas, né? Eu vejo pelas redes sociais de vocês, né, as meninas aqui em Pelotas estão sempre abastecendo muito bem ali o Instagram da loja. Eu vejo sempre postagens muito bonitas, objetos diferenciados, né? E eu estou sempre lá curtindo porque é de muito bom gosto. E acredito que assim como tu colocou o exemplo da cliente que viu, né, é um produto de uma loja sendo demonstrado em outra cidade. E isso aí não interfere, né? A pessoa, quer dizer, pode comprar tranquilamente, claro, que vocês vão... E sabe, Jane, que aproveitar falar sobre isso, eu sempre gostei de comprar. Então as pessoas às vezes na loja pensam assim, meu Deus do céu, que variedade que tem aqui, né? Porque realmente tem muita variedade, tanto aqui e na de Porto Alegre. Então, mas é uma coisa que eu faço, assim como eu gosto de vender, né? Eu gosto de comprar, então a gente está sempre na loja pesquisando coisas diferentes, procurando novas fábricas, tentando trazer sempre novidade, né? Sim. É uma característica da loja lá e que a gente está imprimindo esse ritmo aqui, né? Então é uma coisa que a gente faz com muito prazer. Aliás, trabalhar com o que a gente trabalha, atendendo ao público que a gente atende, é uma coisa muito prazerosa. É gratificante, né, André? Eu e aqui em Pelotas muito também. Porque aqui a gente também tem tido assim, uma receptividade muito boa. E aqui nós temos excelentes profissionais, né? Que com certeza vocês têm uma excelente parceria. Com muito talento. Daqui a pouco nós já vamos falar sobre isso, tá? Eu vou chamar então um intervalo rapidinho e não sai daí que a gente já volta aqui com esse bate-papo com o Thelma e o André da Essenza Casa e Jardim aqui de Pelotas. Já volto. O jornal que já era bom está ainda melhor. Chegou o novo aplicativo do Jornal Tradição Regional. Muito mais conteúdo em qualquer hora e lugar. Com o app gratuito, você tem acesso à edição impressa folheada no seu celular ou tablet. Além de uma experiência nova e interativa, você encontra um menu prático dividido entre editorias e cidades de cobertura. Faça agora o download na loja Apple Store ou Google Play. Jornal Tradição Regional. O elo da notícia até você. CC Corretora de Seguro. Seguro para carro, para casa, para empresa. Ter um seguro é bom, viver seguro é uma beleza. Mas um seguro pra ser bom tem que ter qualidade. Procure a melhor corretora da cidade. CC Corretora de Seguro. CC, você sempre mais seguro. CC Corretora. Gonçalves Chaves 658. Telefone 3225-2700. Estamos de volta então aqui com o nosso bate-papo, diretamente da Casa Essenza aqui de Pelotas, né? Essenza Casa e Jardim, com o Thelma e o André. Retomando então, Thelma, um pouquinho para a gente falar sobre a restauração da casa. Tá? Eu sei que teve um trabalho todo diferenciado, teve através de uma arquiteta,
né, que fez todo esse processo para vocês. Simone Neutzler. Simone Neutzler. E também teve um trabalho envolvendo até a Universidade Federal de Pelotas, né, através dos restauradores. Eu queria que tu comentasse um pouquinho para o público de casa, para eles entenderem melhor como se deu esse processo e por que foi necessário ter todo esse aparato em prol dessa restauração que chegou nessa casa maravilhosa. Então eu queria que tu falasse um pouquinho. Bom, a casa estava alugada para o Instituto Geral de Perícias, que é o IGP, aqui na 15, né? E em função desse contrato de aluguel, enfim, a gente não tinha acesso à casa e algumas coisas foram se depreciando na casa, enfim, e a gente não tinha como interferir, porque era uma instituição pública, enfim. E houve a ocasião em que eles rescindiram o contrato e foram para um outro local, né? E aí, nesse momento, nós precisávamos dar um destino para casa, né? E aí eu lembro que a gente veio aqui visitar a casa para ver como é que tinha ficado logo após que eles saíram. E eu fiquei com uma crise de rinite alérgica, assim, porque é do estado que se encontrava, assim, tinha muito mofo, a casa havia bastante goteiras, assim, tinha infiltração, enfim, estava num estado bastante crítico, assim, né? E aí nós pensamos assim, bom, acho que a gente tem que dar um bom destino, né? Fazer uma restauração, porque a casa, a beleza dela não estava aparecendo assim como ela realmente é, né? Mas a gente já percebia que ela necessitava até para se manter, porque daqui a pouco ia cair, enfim, o telhado. Poderia cair mesmo. E aí uma amiga nossa, que é uma arquiteta, que é a Carmen Osório, indicou uma outra arquiteta que era especializada em restauração de patrimônio, né? E histórico, e que é a Simone Neutzler. E aí nós a conhecemos, e aí conhecemos também o Cassiano, que é de uma empresa de arquitetura, que é arquiteto também, enfim. E aí nós começamos a empreitada da restauração, né? Quando a gente começa uma restauração, a gente pensa assim que talvez aquilo vai ser mais simples, né? Ou que não vai demandar tanto problema. Tanto é que logo de início nós havíamos pensado em, bom, nós vamos trocar talvez as telhas, porque as telhas não aparecem, essas telhas são de difícil consegui-las uma reposição, né? E na verdade, na condição do nível de tombamento dessa casa, as telhas deveriam ser colocadas do mesmo estilo das originais. Então, e aí já começou toda uma complexidade para dar-se o próprio restauro, né? E bom, e cada vez que nós vínhamos para cá... Deixa eu só te interromper um pouquinho. Mas a gente sabe que desde o início a gente já visualizava como é que a casa ia ser. A Simone tem uma paixão pela restauração, e quando na primeira reunião com ela, eu me lembro que a primeira coisa que ela falou aqui na casa era nas fechaduras, que essas não sei como é que se chama, tramelas das janelas eram inglesas, e que mostrava que essa casa era de um determinado padrão social já, porque normalmente elas eram expostas e essas eram embutidas. E ela falava aquilo com tanto entusiasmo que a gente foi se entusiasmando com aquela história toda da restauração, né? Mas essa questão do patrimônio, assim, dessas casas mais antigas,
tem a questão das janelas, por que que o vidro é para o lado de fora e a folha da janela é para dentro, e a casa que é ao contrário, tem toda uma questão social claro. E de hierarquia, vamos dizer, né? Que é toda... E a de vocês aqui, a casa é muito chique, a pessoa, né, era bem abastada, porque tinha uma família... as janelas são diferenciadas. E essa paixão dela, assim, foi nos contagiando, assim, quer dizer, a gente também foi descobrindo coisas, assim, e ela começou a fazer uma série de pesquisas e foi fazendo levantamento, enfim, ela entrevistou alguns moradores que já, né, haviam passado pela casa. Então ela mergulhou na história da casa e nós viajamos junto, assim, né? Foi um encantamento por parte dela, ela se encantou. Foi. E aí a gente começou a vir muito seguido para cá, né? Para ver o andamento, enfim, e haviam várias reuniões, né? Do que rumo nós ia dar para algumas coisas, enfim. E cada vez que nós vínhamos para cá, essa paixão pela casa era uma coisa que só aumentava, né? Havia um grupo Era um prazer vir a Pelotas, havia um grupo de artífices, que era as meninas que trabalhavam com o restauro das pinturas das salas, né? Haviam tipo andaimes, enfim, elas ficavam restaurando aquilo com uma riqueza de detalhe, assim. Eu acompanhei. Me encantei. Eu lembro disso. Me encantei. E aí nós ficamos assim sabendo que algumas pessoas que passavam e acompanharam, porque foram 18 meses de restauração. E algumas pessoas que passaram na frente da casa durante esse período de restauração contavam parte das suas histórias, que eu lembro que teve uma das pessoas que disse que conheceu a esposa porque ela vinha visitar uma amiga e ficava na janela. E ele passou e houve um flerte, e ele contou aquilo com uma emoção, assim. Então, assim, tudo foi muito interessante, assim, né? Mas esse detalhe das pinturas das paredes, cada vez que nós víamos, elas tomavam uma forma mais final, assim, o desenho ia aparecendo, porque elas estavam muito danificadas, assim, pelo tempo, pela ação do tempo, pelo próprio uso que foi dado para a casa, enfim, né? E por conta de talvez não ter sido feito o restauro antes, enfim. Enfim, a gente foi se apaixonando e aquilo tudo foi revelando uma grande obra de arte, assim, que para nós é uma coisa, assim, é uma obra de arte, né? Então, o trabalho em si que elas fizeram uma das tantas que Pelotas tem, né? Porque Pelotas é uma arquitetura espetacular. A gente não conseguiu pensar assim a casa, não que obviamente as outras pessoas não poderiam dar continuidade a esse cuidado, enfim, claro que poderiam, mas a gente ficou tão apegado assim à casa e as coisas da casa, os ambientes e as pinturas, e não só as pinturas, porque cada detalhe são únicos, assim, né? São muito, muito interessantes. E que a gente pensou assim que a gente ficou meio egoísta, né? Tipo, não, a gente vai vender, vai alugar, não, a gente não vai fazer nada, a gente vai colocar tipo uma filial da Essenza para cá, né? Porque eu, na verdade, não atuo muito na loja, né? Eu sou professor, eu trabalho em universidade, então dou aula mas aí a combinação de abrir a loja em Pelotas era a combinação de que eu me envolvesse mais com a loja de Pelotas, enfim, né? E que eu viesse todas as vezes, enfim, então aí eu comecei a ter esse contato maior, assim, né? Ficar mais presente, Ficar mais presente, enfim. E aí, pelo fato de ficar apaixonado com o resultado da casa, aqui estou, né? Então... Ainda bem, né, Thelmo? André, é uma honra, né, ter esse trabalho todo aí, a gente poder mostrar para o pessoal que está em casa, né, a ideia de vocês de restaurarem esta casa, né, de proporcionar para a população de Pelotas
conhecer esse trabalho tão lindo que é de restauração, acompanhado de eu acho que objetos lindos que tem aqui, né? Eu acho que a restauração, assim, claro que ela tem vários conceitos, assim, mas eu acho que é um respeito, assim, né? É um respeito ao que foi feito e às pessoas que aqui estão, assim, né? Eu acho que em respeito, eu acho que se deve preservar aquilo que foi construído com tanto, né? É a nossa história, né? Tem uma história da cidade, né? Então, como tu bem colocaste, quantas pessoas que durante a obra passaram por aqui, contaram um pouquinho da sua história para vocês. Essa história que o Telmo te contou, que eu estava junto quando essa pessoa entrou, ele estava emocionado, sabe, de pessoas de mais de idade, estava emocionado de se lembrar que passando pela 15, ele conheceu a esposa dele, que é a esposa até hoje. Né? Imagina, então e assim... a gente ouviu várias dessas histórias aqui na casa. De crianças que brincavam aqui, que hoje estão adultos. Sim, né? são adultos. E eu digo que é um privilégio, né? A gente poder conviver com isso. E é através da história que a gente revê esses momentos, né? Escuta e presencia. E também aprende a valorizar mais o patrimônio que nós temos, valorizar as nossas raízes e principalmente os profissionais que vieram fazer a restauração, né? Nós temos aqui excelentes profissionais, inclusive na área da arquitetura, que eu sei que vocês têm uma parceria muito boa, né, com os arquitetos aqui, e foram vários arquitetos que trabalharam em cada ambiente para a inauguração da loja, né? Depois, quando a casa ficou pronta, a restauração ficou pronta, a gente somos muito amigos do Eduardo Machado, que é um arquiteto pelotense que mora em Porto Alegre e que coordenou os convites que a gente fez para profissionais, porque a gente, como não era daqui, também não conhecia tantas pessoas. Sim, mas aí tem uma história antes disso, assim, porque a gente já conhecia o Eduardo Machado, enfim. E a Carmen Osório. Que era uma grande de Porto Alegre também, que sim, isso. E a gente comentou assim, como é que nós vamos abrir a loja? Vamos chegar numa cidade assim, na verdade já abrindo uma loja, meio forasteiro, assim, porque, né? E já existem outras lojas assim, tão interessantes nessa área aqui em Pelotas e no entorno, né? Que me parece meio prepotente, assim, tu chegar e pois é. E aí, como é que nós vamos chegar nos arquitetos, como é que nós vamos convidar os arquitetos para vir, enfim, né, fazer um convite no jornal, fazer um convite mais formal. E aí nós ficamos pensando numa forma, e o Eduardo disse assim, quem sabe a gente faz uma amostra, uma pequena amostra, né, e onde cada ambiente, um arquiteto define, assim, uma proposta, né, um grupo de arquitetos. E aí começou a ideia de fazer o chamamento de alguns arquitetos, foram 18 arquitetos, se não me engano, alguns ambientes têm 2, 3, enfim, porque trabalhavam com escritório, né? E esses arquitetos embarcaram na ideia e eles produziram, né, a sua proposta do ambiente. Nós entramos com o mobiliário, enfim, com os objetos, e aí fizemos E eles criaram um ambiente, ficou livre. Sim. Participaram desse início assim com muito entusiasmo, que nos deixou muito felizes, porque a gente, claro, estava chegando aqui, né? E então o Daniela Damé, Simone Pons, Alejandra Saravia, a Carmen Osório, que a gente convidou, porque eu brincava que ela era a diva da loja, porque a Carmen foi sempre uma pessoa que estimulou muito essa ideia. E o Renato Melo, que também é pelotense, mas que mora em Porto Alegre. O Eduardo Machado. A Helenita Falcão. A Helenita de Rio Grande, também mora em Porto Alegre. E depois a Alejandra, que nós comentamos. Bom, vários nomes que talvez a gente não vai... A Alejandra e a Carol, que são parceiras, e a Carol trabalham juntas. A Dani Damé. Dani. E, enfim, então esse grupo de profissionais, a Cláudia Leite, esse grupo de profissionais que entrou na história assim, de uma maneira muito legal. E essa foi a nossa entrada assim, na loja, a apresentação desse. Foi mais assim... foi facilitada, né,
por esses arquitetos. Com certeza. Né? Você... E aí se criou uma relação profissional, uma relação mais de amizade, enfim, com alguns, e aí a gente se sentiu mais confortável, assim, né? Então, vocês foram acolhidos pelos profissionais, né, pode-se dizer, e eles acolheram a ideia e o trabalho de vocês, né? Então houve essa troca e acredito que foi bem trabalhado isso para vocês serem novos habitantes de Pelotas, né? Porque agora vocês, acho que mais aqui do que Porto Alegre, né? A gente já está pelotense agora. Pelotense. E depois a gente contou aqui em Pelotas com duas pessoas muito especiais que estão nos ouvindo lá. Estão nos bastidores as meninas, né? Depois foi a gente Tati vai... Valesca, Isso mesmo. que sem elas... todo esse processo teria sido muito mais difícil. Então, desde né? Inclusive a Valesca indicada pelo Eduardo Machado, que foi quem nos apresentou a Valesca. Tu falaste muito bem assim nas gurias, porque eu digo que a equipe é muito importante, né? Para qualquer ramo, para qualquer empresa, onde a equipe é coesa, os profissionais, os colaboradores estão ali todos interagindo em busca de um objetivo, as coisas acontecem, né, Thelmo? E as gurias aqui são maravilhosas, né? Não tem uma vez que eu não cheguei aqui que eu não recebo um cafezinho, né? Eu vou contar uma coisa bem, assim, safadinha, assim. Eu tenho alguns imóveis que são administrados pela Requinte, né? E eu sempre fui muito bem atendido lá na Requinte. Tão bem atendido que um dia eu disse assim, Daniel, eu vou roubar uma funcionária tua, porque ela é muito simpática, muito atenciosa, muito, enfim, né, brincando assim, né? E aquela brincadeira foi verdade. Depois eu disse, Daniel, eu vou roubar mesmo. E aí tá a Tati aqui conosco, trabalhando desde o início, assim. Mas a gente ele não ficou bravo comigo, enfim. Porque ele sabia, né, o valor da Tati, e ele sabia que estava entregando em boas mãos também, né? Então, e ela realmente está fazendo um excelente trabalho aqui para vocês. Enfim, um beijo para as meninas, né? Eu agora quero, assim, deixar para vocês um espaço para vocês convidarem, tá, aquelas pessoas que estão nos assistindo, até porque o programa vai mundo afora, né? Então, através das redes sociais, a JTR TV está à disposição de vocês aqui para vocês convidarem as pessoas, né, até da nossa região, não só de Pelotas, mas de toda a região, para virem conhecer não só a parte do encantamento da casa, que tem toda essa história do restauro, que eu faço muita propaganda em relação a isso, né, que eu sou apaixonada, mas principalmente pela bem receber das meninas, a Tati e a Valesca, e para vir conhecer essas maravilhas que vocês têm para oferecer em termos de imóveis, obras de arte, objetos de decoração, todo esse design diferenciado que vocês têm aqui, né? Então, fiquem à vontade e convidem o pessoal. Assim, a gente vai dividir em 3 partes, assim. Tá. No primeiro momento, a gente queria agradecer essa apresentação, esse programa, enfim, porque na verdade, assim, para nós estarmos aqui, tem toda uma equipe aqui, tem 3 câmeras, tem um equipamento bastante pesado para isso acontecer, né? Que é aquilo que às vezes a gente não vê, né? Porque na verdade, o pessoal de casa está só nos vendo aqui, mas tem uma equipe... Tem muito fio atrás disso aqui. Tem todo um aparato, né, André? Thelmo, tem muita coisa, bastante profissional, então, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado, né? Por nos prestigiar, enfim. E depois, e aí o convite da loja, eu quero que o André faça, e o convite da casa, em especial, nessa questão histórica, eu vou fazer. Então, então eu vou convidar os pelotenses e dizer que a gente foi muito bem recebido por todos, é um povo muito educado e muito carinhoso, foi com a gente desde o início. E um convite especial ao pessoal de Rio Grande, que eu sou rio-grandino. Olha só. E já atendemos alguns rio-grandinos aqui, mas a casa está aberta, à disposição, com uma linha muito grande, variada, para as pessoas virem
buscar, ou mesmo só conhecer, ou uma sugestão de presente, sabe? A gente tem o maior prazer em receber todo mundo. Muito bem, então agora o Telmo vai fazer o Não, porque eu já disse para algumas pessoas, assim, e agora eu posso dizer para bastante pessoas, é que assim, venham na Essenza, não só pela questão do mobiliário, os objetos, os tapetes, o xarife que de vez em quando está aqui, que é o nosso que não houve jeito de aparecer, né? Não quis Mas aparecer. nós vamos chamá-lo daqui a pouco, ele vai ter que aparecer. Mas venham para conhecer a casa, venham para conhecer essas pinturas belíssimas, venham para conhecer a estrutura da casa, a arquitetura da casa, né? Às vezes a gente viaja e passa parte das nossas viagens, assim, 50%, 70% em museus e em galerias, e às vezes não entra nas nossas coisas, assim, nos nossos museus, no nosso patrimônio, né? Então, vale a pena, eu não perderia por nada. Eu concordo contigo, Pelotas tem muita coisa linda para oferecer, né? Então, nós temos museus, nós temos a catedral maravilhosa, que também sendo restaurada, né? Nós temos praias, nós temos parques, nós temos os casarões, o centro histórico. Então, realmente, convidando para vir na loja, já convidamos as pessoas para conhecer melhor a cidade também, né? Jane, tu sabe que às vezes, claro que o pelotense tem consciência disso, né? Mas às vezes, eu há um pouco tempo atrás, conversando com uma arquiteta lá em Porto Alegre, uma arquiteta de Porto Alegre, e ela me disse: André, tu sabe que um dos trabalhos que a gente faz na faculdade é uma visita, ela fez, né? É uma visita a Pelotas, que eles vieram e fizeram no final de semana tudo em Pelotas, só conhecendo os casarões, assim, de tão importante que na arquitetura é esse acervo de casas e patrimônios, né? E patrimônio histórico que tem. E às vezes a gente ouve as pessoas daqui da cidade mesmo. Eu fico triste de ouvir quando às vezes as pessoas... Eu sei que nós temos que modernizar a cidade, né? Temos muitos condomínios lindos na cidade, a cidade está crescendo. Claro, mas o patrimônio histórico, ele é parte da nossa essência, faz parte do... O patrimônio histórico gera turismo, né? Gera turismo, então eu acho que os condomínios são maravilhosos aqui também. São lindíssimos. Eu acho que tem que ter mais esse olhar voltado para isso aqui, né, o André? Olha só, o nosso visitante ilustre. Ele teve que vir só com petisco. Xarife, este é o Xarife, para quem não conhece, né? Ei, Xarife. Veio participar também da entrevista, né? Vem cá, olha que lindo. Vem cá, mostra esse cara. Vai ficar à vontade agora, Xarife. Hein? Vai ficar à vontade. Sabe aqui. Não quer. Não quer. Ele é tímido na frente das câmeras. Ele foi atrás de comida, né? Ele foi atrás de comida, bem isso. Ele é esperto. Ai, meninos, assim, ó, eu adorei, assim, conversar com vocês. Eu espero que a gente tenha levado bastante informação para o pessoal que está em casa a respeito dessa questão toda da vinda de vocês para Pelotas. Como vocês bem colocaram, nós temos aqui excelentes profissionais, temos lojas também belíssimas aqui na cidade, né? Não posso, a gente não pode dizer que não, porque temos, né? E restaurantes também. Restaurantes também, né, Telmo? Que daqui a pouco também a gente vai estar chegando pelos restaurantes, né? Aí quem sabe o nosso próximo bate-papo não vai ser no restaurante aí pela cidade, né? Pelotas quem sabe? É uma perdição. Perdição. Gastronômica. E os doces, então? Temos maravilhas, né? Já encomendei uns para levar. Já estou com a encomendação. Eu poderia sugerir que aqui a gente poderia ter um docinho de vez em quando, assim, né? Tendo cafezinho eu já estou feliz com as meninas. Um docinho de vez em quando agrada. Fica um recado para elas, tá? Vou aproveitar também, já que a gente está finalizando o programa, para agradecer ao Flávio Mansur. Tá? E o Flávio foi muito importante na nossa chegada aqui em Pelotas. O Flávio nos apresentou muitas pessoas, nos deu um apoio muito grande, fez a chancela, teve a chancela do Flávio no nosso evento. Então o Flávio também é
é parte desse sucesso aqui da Com loja. certeza, inclusive a inauguração da loja foi maravilhosa, né? Coordenada pelo Flávio. Eu conheço muitas pessoas que estão assim saudosas com aquele evento que ficou marcado, em né? breve, assim que puder, a gente vai fazer um próximo evento. Depois que passar essa função toda de pandemia, eu tenho certeza Deus que nós teremos vários eventos, né? Então, agradecendo então a presença de vocês, o recado para o Flávio. Agradeço então a presença de todos vocês aqui comigo essa noite, lembrando que toda sexta-feira às 20 horas o programa Um Brinde tem a sua edição inédita todas as sextas, né, pelo canal da JTR TV, o site do Jornal Tradição Regional, pelo Facebook, Instagram e no nosso canal do YouTube, onde eu convido vocês a se inscreverem lá para participarem sempre comigo do nosso trabalho que a gente está fazendo aqui em Pelotas. Agradeço aos meus parceiros, Elisa Andrade, Maria Helene Gênova, Emilice Calçados, Odierno, Carlos Oliveira, Me Veste e Lotus Consultoria de Estilo. Então não esquece, toda sexta-feira eu encontro com você às 20 horas para mais um brinde. Até lá! CC Corretora de Seguros. Seguro para carro, para casa, para empresa. Ter um seguro é bom, viver seguro é uma beleza. Mas um seguro pra ser bom tem que ter qualidade. Procure a melhor corretora da cidade. CC Corretora de Seguros. CC, você sempre mais seguro. CC Corretora. Gonçalves Chaves 658. Telefone 3225-2700. O jornal que já era bom está ainda melhor. Chegou o novo aplicativo do Jornal Tradição Regional. Muito mais conteúdo em qualquer hora e lugar. Com o app gratuito, você tem acesso à edição impressa folheada no seu celular ou tablet. Além de uma experiência nova e interativa, você encontra um menu prático dividido entre editorias e cidades de cobertura. Faça agora o download na loja Apple Store ou Google Play. Jornal Tradição Regional. O elo da notícia até você.